ao nosso Senhor, né? Para que Ele venha nos dar a sabedoria do Espírito, porque nós estudamos as letras, estudamos o tema, mas o Senhor é que deve falar, o Senhor é que deve revelar a palavra, a nossa necessidade, mesmo no estudo, em todo momento, né? Oremos. Pai eterno, nós nos colocamos em sua santa presença nesta noite, Senhor, em adoração, em louvor à sua santíssima pessoa, Senhor. Desejamos que o Senhor venha manifestar, Senhor, o seu poder celestial em nossas vidas, Senhor, nesta noite. Me dá as palavras, meu Deus, me dá a sabedoria, a inteligência do teu Espírito para expressar aqui a mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração, Senhor. Me dê a sabedoria para poder falar ao teu povo, aqueles que também ainda ouvirão esta mensagem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre todos nós, sobre os presentes, sobre os ouvintes da tua palavra, amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, amém, queridos, pode assentar em nome de Jesus. Vai conseguir ler, Marita? Aleluia. Quer vir mais para cá que você consegue ver melhor, né? Amém? Glória a Deus. Pega o microfone aí, por favor. Deixa eu ver como é que está o microfone aqui da irmã Rita. Glória Pode testar aí, irmã Rita. Aleluia. Vamos lá. Maravilha. Amém, tá ótimo. Que é bom Glória demais, a Deus. muito microfone, a gente escolhe. Amém, Jesus. Meus amados, Aleluia. então vamos lá em nome de Jesus, né? Então hoje nós vamos estudar o Evangelho. O tema geral do que nós estudamos, uma sequência de estudos, é a verdade de Deus. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Então nós sabemos que a nossa fé ela é construída e desenvolvida na palavra, com o Espírito Santo e com a oração, né? Se não for assim, o Espírito Santo não vai fazer a obra que Ele deseja fazer nas nossas vidas, não que Ele não tenha esse poder, mas porque Ele trabalha de acordo com a permissão, porque Ele não força, né? Então, nós vamos ver hoje o Evangelho pervertido, irmãos, e o grande objetivo desse tema é nós identificarmos pelo Espírito, pela palavra de Deus revelada, né, o falso profeta, o falso obreiro, o falso mensageiro, as intenções que não é do Espírito de Deus também, porque tem os imitadores, né? Tem uma das obras de Satanás é imitar, né? E aí nós precisamos da palavra, do Espírito Santo, do discernimento do Espírito, que é um dom de Deus, tá certo? Então, irmã Rita, leia por favor aí o início. O Evangelho pervertido. 1 Coríntios 15, 1 a 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Amém. Então, esse texto que nós estamos lendo ele, esse primeiro texto, nós estamos lendo ele em todas essas lições, como introdução. Aqui o apóstolo diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, né? Então, Paulo repetindo, Paulo fazendo notas e observações do que ele, Paulo e os apóstolos, os ensinadores da época deles, já haviam ensinado. Então ele diz: eu vos notifico. É o que nós temos feito aqui regularmente, é notificar, é pontuar, é marcar os pontos que nós devemos colocar uma atenção muito especial, meus amados, né? Então ele diz aqui: o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Então o grande desafio do apóstolo e de todos os homens e mulheres de Deus, servos que pregam, que ensinam pelo Espírito Santo, né, é que esta palavra esteja nos corações dos servos de Deus, e eles, os servos do Senhor, permaneçam na palavra, como Jesus disse: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E é interessante, irmão, que quando o Senhor Jesus fez essa declaração, nos versículos anteriores, muitos tinham crido nele, mas em vez do Senhor Jesus
enfatizar e celebrar a decisão por Jesus, por reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador. Não, ele já levou imediatamente aqueles que creram, que reconheceram Jesus, a palavra. E é esse o grande desafio da igreja, é manter a palavra de Deus em nós, para que nós possamos ter uma compreensão correta da vontade de Deus, agora pelo Espírito, né? No versículo 2 ele diz, pelo qual também sois salvos. Aí ele diz, se retiverdes, tá? Então a salvação é pela graça, sem dúvida nenhuma. Se não for a graça de Deus, ninguém se salva, porque nenhum de nós alcançaremos a estatura de varão perfeito, mas a Bíblia manda nós buscar ela, que é o nível de Jesus, né? Nós não devemos, eu sou pecador, um pecadinho a mais, um pecadinho a menos, não faz diferença. Faz diferença sim. Se o Senhor me deu graça e te deu graça para resistir ao diabo, resistir a Satanás, nós não podemos conviver com o pecado como se fosse uma coisa normal, não, porque ele nos mata, né? Então, ele diz assim, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, né? Olha o se é uma condição, irmãos. A salvação é pela graça, é pela fé, é pela misericórdia de Deus, tá? Mas a vida que nós vivemos, é necessário dar frutos do Espírito, dar testemunho de que Deus está na minha vida. É o testemunho de Deus na minha vida, não é nem o meu, é o de Deus na minha vida, que quem vai aparecer na verdade é o crente, é o servo de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e aí vai, né? Então ele diz, se retiverdes, tal como tenho anunciado. Ou seja, esse tal como, irmãos, é de acordo com aquilo que o Senhor fala, não é o eu acho, eu penso, eu sinto, né? Então ele diz mais, se não é que creste em vão. Como é que uma pessoa crê em vão? Tem muitos crentes em Deus, irmão, que a crença é vã. O vão é que não tem resultado, não tem valor diante de Deus, porque crê do seu modo, em vez de se adaptar ou permitir que o Espírito Santo o adapte a Deus, a palavra do Senhor, não, ele quer adaptar Deus a ele, a pessoa. Isso é o que está dominando o mundo cristão, irmão, lamentavelmente. Mas foi o que Jesus disse, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, as expectativas que Jesus deixou, não é de muita gente crente não, crente fiel, temente não, viu, irmão? Mas quando ele vier vai ter muita gente com muita fé, muito crente, mas vai estar naquela palavra, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, não te conheço. Eu quero ser achado, como Paulo diz, em Jesus, amém, irmãos? Mas sem a palavra de Deus é em vão. E depois aqui, o apóstolo também aos Colossenses diz, a palavra de Cristo habite, eu até marquei ali, habite, né, ela tem que habitar, morar, né? Não é só uma visita não, é morar, ela precisa morar, estar em nós, 24 horas, né? E ele diz mais, o quê? O que é a palavra abundante? É de sobra, né? No caso da palavra de Deus não é sobra, mas é muita palavra. Eu louvo a Deus porque nessa congregação e em outras também, há pessoas que ficam 1 hora sentadas ouvindo a palavra de Deus. Isso hoje é um milagre, né? Mas aqui acontece um milagre. Glória a Deus, tá certo? Então, o apóstolo, toda vez que nós falarmos do apóstolo, vamos sempre dizer, o Espírito Santo, né, falou com ele, revelou a ele, olha, e aos demais apóstolos. Então, abundante, sabedoria, ele diz toda a sabedoria, e aqui é a de Deus, tá? E quando a palavra de Deus está em nós, irmãos, com abundância, nós queremos falar e não para de falar. Quando a sabedoria está em nós, de Deus, nós vamos ensinar e admoestar. Admoestar redarguir, chamar, né, a um compromisso, a um entendimento prático na vida, né? Admoestar uns aos outros. E aí ele recomenda com salmos, que é o inário de Israel, né? Muitos louvores, mas muitas mensagens de Deus nos louvores, né? Mensagens de consolação, de exortação, de edificação, né? Mensagens maravilhosas nos salmos, hinos e cânticos espirituais. Então,
aí está a base que a igreja deve se concentrar: salmos, hinos e cânticos espirituais, né, que nos ensinam, tá bom? E vamos lá. Próximo, Rita. Uma paixão pelo Evangelho. Deixa eu passar essa daqui, porque eu acabei trazendo essa tela, mas nela não vamos estudar ela não. Vai lá, Gálatas. Gálatas 1, 6 a 16. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Olha aí, irmãos, o apóstolo ele começa com uma palavra, né? Maravilho-me. Mas isso é uma ironia, né, irmã Rita? É uma ironia. Na verdade, ele não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Ele, o apóstolo, mas nós podemos dizer, o Espírito Santo, Deus, não estava satisfeito. Então isso é uma ironia. Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Já havia crenças ali, amados, e comportamentos que não eram segundo os ensinos que Paulo recebeu do Espírito Santo, que os apóstolos receberam. Isso é no tempo de Paulo, irmãos, 100 anos depois de Cristo, 90, 80, não sei, por aí, né, não guardo muita data. Ou nós já estamos há mais de 2000 anos, irmão, imagino que já mudou de lá para cá, quanto à compreensão do Evangelho, daquilo que Deus quer, realmente, do que o Senhor quer dizer, quer falar, né? Então, é interessante aqui, eu gosto de observar isso daqui, e é para mim também, ó. Ele diz: olha, vocês passaram assim, de uma forma impressionante, mudaram de uma forma impressionante. Aí ele diz assim, ó, para outro evangelho. É interessante, irmãos, que o apóstolo diz que não é outro, é o mesmo, eles só deram outro significado, outra interpretação, porque hoje a maioria dos ensinadores, das doutrinas, elas estão tudo adaptadas ao sistema. O evangelista André falou aqui do sistema do mundo. Quando o apóstolo diz: não vos conformeis com este mundo, esse não vos conformeis não está na forma do mundo, no modelo do mundo, de pensar, de se comportar, de agir, de ser, né? Porque nós somos um servo de Deus, né? Então ele diz aqui, ó, outro evangelho. Aí ele diz, ó, aqui em azul, eu até destaquei aqui, ó, não é outro, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que é transtornar, irmãos? É dar um outro sentido. Aqui existia também um problema da tradição judaica, né? Que queriam a todo custo implantar costumes e tradições culturais do povo judeu, que tinha coisas boas, mas também tinha coisas que eram próprias da nação, e que isso não implicava na salvação, né? Não, porque o que Deus mais preserva em tudo é a questão moral, irmãos, e a espiritualidade íntima com Deus. Então, certos comportamentos e certas práticas que queriam implantar na igreja, que houve toda aquela discussão lá em Atos, né? No capítulo 15, quando os apóstolos se reuniram, né, para decidir como era que ia ficar, porque estava uma perturbação, né? E então decidiram como deveria ser os gentios, que não eram judeus crentes em Cristo, e que os judeus não perturbassem os gentios, os judeus crentes em Jesus, e que houvesse paz. Mas não tem jeito, isso daí continuou, né? E acabou tendo também a ver com essa questão de transtornar, né? De perturbar, de mudar a essência da mensagem de Cristo, tá? Nós vamos ser mais específicos daqui a pouco, tá? Aí ele diz: mas ainda que nós mesmos, né, ou um anjo do céu, está dizendo, ó, se nós, ele, os apóstolos e os que estavam com eles fazendo a obra do Senhor, ele diz: se nós mesmos, ou um anjo do céu, né,
vos anunciar outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema, maldito. Tá? Então, meus irmãos, isso nos leva a um alerta muito grande. Se a minha fé, se a minha forma de vida, de crença, está alinhada com a palavra de Deus. E não com o que os homens dizem, as instituições religiosas muitas das vezes dizem. Nós vamos entrar em alguns pontos específicos aqui, que as pessoas, na ânsia de resolver problemas, muitas das vezes são enganados, né? E é isso que nós vamos nos deter alguns pontos, tá certo? Para que os irmãos estejam alertas, né? Saiba diferenciar o que é realmente de Deus e o que não é, tá? Aí no versículo 9 ele diz: como já vos dissemos, agora de novo também vou-lo digo, de novo ele repetindo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Alguém, ele está dizendo, qualquer pessoa, nós e qualquer, até anjo, se aparecer anjo, revelando coisa que não está de acordo com a Bíblia, diga, não, seu anjo, eu não quero não. Vamos lá, tá certo? Marrita, não, voltando aqui, vá. Aí. Parece que está repetindo. Está repetindo. Espera aí. É aqui. Isso aí. Gálatas 1, 14, 16, isso. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando o perfil dele. Quem era Paulo? Apóstolo. Quem foi ele? Ele está dizendo aqui, ó, que ele excedeu em judaísmo, porque ele fazia parte de um grupo religioso judaico muito zeloso da lei, tá? Da lei, tá? Aí ele diz que ele se excedia em judaísmo a muitos da idade dele, sendo o que? Extremamente zeloso das tradições de meus pais, que é o judaísmo. Depois ele diz, mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe. Então o apóstolo entendeu que a chamada dele para a obra que ele foi chamado, para levar o evangelho aos gentios, era já um plano de Deus. O Espírito Santo revelou isso a ele desde o ventre da mãe dele, tá? Aí diz aqui, me separou e me chamou. É importante, irmãos, eu vou fazer uma rápida observação aqui, porque esse versículo aqui, que não tem muito a ver com o que nós vamos tratar hoje, mas é importante já eu reforçar aqui, porque algumas doutrinas dizem que, baseado nesse versículo 15, que a pessoa, quando nasce, Deus já determina se ele vai ser salvo ou não. Isso não é verdade, tá certo? A vontade de Deus no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, é que todos os homens se salvem. Então, quando uma pessoa nasce, Deus não diz, esse eu vou salvar e esse eu não vou salvar. Ele seria injusto. Eu estou pegando aqui porque você pode, de repente, alguém chegar para você e querer colocar isso na sua cabeça. Não é isso. Nós vamos entender aqui, ó. Então, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, tá? Agora, Deus sabe quem no final vai se salvar? Sabe. E aí está a presciência de Deus. Porque Ele sabe, para Deus não tem futuro, tudo é presente. O último acontecimento da terra, Deus já sabe. Tudo que vai acontecer, Deus já sabe. Tá? Mas nessa parte ele não diz, ele não revela a ninguém, olha, você vai ser salvo e você não vai ser salvo, e muito menos, olha, Deus escolheu você para te salvar e a Cícera não. Cícera, Deus não quer que ela se salve não. Isso é uma loucura, isso nós não podemos aceitar um pensamento desse, de um Deus justo, né? Agora Deus deu aos homens, Deus decidiu dar aos homens a liberdade de escolha. Por isso que ele diz, quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Então, Deus vai se revelar ao máximo, Deus vai se apresentar, vai
fazer de tudo, né? Quando Adão pecou no jardim do Éden, Deus já foi à procura de Adão. Quando o homem está errado, Deus está ali à procura do homem, através dos seus servos, dos profetas, da pregação do evangelho, tá certo? Mas o homem é quem vai decidir, tá bom? Então, entendam que quando o apóstolo Paulo diz que aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separar, ou me separou, me chamou, foi para a obra que ele tinha que fazer, certo? Foi para a obra, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz numa palavra, num texto bíblico, ele diz assim, não que eu tenha alcançado o prêmio, mas eu estou buscando ele. E ele diz assim, o apóstolo, ó, falando de toda a dedicação dele, ele diz, para que eu seja achado em Cristo, né? Para que eu ganhe a Cristo. Ele já era crente, já era apóstolo, já era servo, porque ninguém é salvo por mérito, ninguém é salvo pelas obras, é verdade, mas pela misericórdia, porque nós seremos sempre pecadores, mas há uma diferença daquele que luta contra o pecado diariamente e daquele que se entrega, inclusive tem prazer e até se lambuza, né, com o pecado. Há uma diferença muito grande disso, e daquele que não quer, que luta, que resiste. Deus está vendo, né? E é aí que vai ser a justiça de Deus. Então, só fazendo uma observação aqui, que isso tem a ver também com a compreensão do Evangelho, tá certo? E no versículo 16 ele diz, revelou seu Filho em mim. Aí ele também diz aqui, deixa mais claro ainda, que a revelação, ou seja, ele teve um encontro com Jesus para se salvar, mas Deus tinha também um plano que ele pregasse aos gentios. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na Bíblia tem uma parte lá que diz que o grande projeto de Deus era Jesus vir para os judeus aceitarem a esse Jesus que nós hoje servimos, e que a nação de Israel fosse uma nação missionária, que os judeus levassem o evangelho por todo o mundo, porque o judeu é a nação que Deus se escolheu na terra, na história, para ser modelo para as outras nações, inclusive de levar o evangelho. Imagina um judeu hoje pregando para nós, um judeu crente em Jesus, seguindo exatamente a doutrina como Paulo recebeu. Imagina, Paulo era judeu, então Paulo tinha toda a história, porque era obrigação, e ainda é obrigação para um judeu, passar a história para os seus filhos, né? Além do que está escrito, toda a experiência do povo judeu. Então seria uma riqueza muito grande para nós, né? Mas a Bíblia diz que os judeus não quiseram, então Deus escolheu os gentios, né? Mas ele também escolheu judeus, somente um dos apóstolos não era judeu, né? Interessante. Mesmo sem toda a capacidade intelectual, mas tinha o Espírito Santo e recebeu a doutrina de Jesus e fizeram uma obra grande para Deus. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, irmãos, que aprove a Deus desde o ventre da mãe dele, né, separa ele, chama ele e revelou Jesus a ele, e o objetivo principal era, nesse sentido aí, era que ele fosse um instrumento de Deus para evangelizar os gentios. Quem é gentio? É quem não é judeu. Qualquer pessoa na terra de outra nação é gentio. Inclusive o judeu, irmão, não tem nenhum tipo de sangue, é único o tipo de sangue do judeu, é separado de todos os sangues da terra, porque é um povo que Deus separou para Deus, tá certo? Para Ele, para o Senhor. Vamos lá. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Amém. Então, aqui a palavra persuado. O que é persuadir? É trabalhar para que a pessoa seja convencida. É levar a pessoa a um entendimento, a uma compreensão. E aqui, né, o apóstolo diz, olha, agora a obra não é mais de homem não, é do Espírito. Aí ele diz, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou seja, porque antes
o sistema judaico, ele tinha mais ainda hoje, né, o judaísmo ortodoxo, ele tem mais um interesse de trazer a pessoa para a religião do que realmente para Deus. É claro que quando ele traz para a religião, ele entende que está, ao mesmo tempo, colocando a pessoa diante de Deus. Mas a questão religiosa estava além de Deus. Né? Para ele, se seguir todos os rituais, pronto, é de Deus. Mas olha o que fizeram, os principais pegaram uma mulher no ato, adulterando, e, segundo a lei, vamos apedrejar. Jesus disse que quem não tiver o pecado, atire a primeira pedra, porque eles não entendiam a lei do Espírito, né, da misericórdia de Deus. Aí não funciona. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu então a lei do Espírito em Cristo, tá? Aí ele diz aqui, ou procuro agradar a homens. Aqui é outro ponto muito forte, irmãos. Ouçam bem, amados. Os pregadores da palavra de Deus, os proclamadores, os anunciadores, os ensinadores, antes dele pensar o que vai falar, ele tem que saber primeiro se ele realmente está transmitindo o que Deus quer. O que Deus quer, a vontade de Deus. Isso é o puro evangelho. O problema que nós estamos vivendo hoje de um falso evangelho é o evangelho da conveniência. É o evangelho de agradar as pessoas, de não constranger. Claro que publicamente nós temos que saber lidar com as pessoas para não envergonhar, para não causar transtorno, mas a verdade de Deus em um momento ela tem que ser dita. Ela é uma missão. A obra do Espírito Santo Deus na igreja é revelar a verdade de Deus. E se o servo de Deus não tiver esse compromisso, ele vai cair, meu irmão, nessa onda de engano que está aí, para ficar bem na foto, né? Para poder ser aceito, né? Porque nós estamos tudo bem uns com os outros. Quando a gente contraria uma pessoa, a tendência é se afastando, aí o outro forma uma conversa e pega o outro, e daqui a pouco demanda, sai. Né? Porque nós, não são as pessoas, é nós, eu vou me incluir. Nós gostamos é que as pessoas nos aceitem como nós somos. Né? Não importa, cada um. Não é assim não, irmãos. A Bíblia diz que o servo de Deus agora ele é do Senhor. Vocês não são mais de vocês não, diz a palavra de Deus. Vocês agora são do Senhor. É bem diferente, tá? No mundo secular, a religião era muito mal vista, mal interpretada, né? E mal vista por isso, porque acha que o fato da igreja, dos crentes, né? Ter uma linha moralista, ter uma linha de princípios, não ama os outros que não têm, rejeita, né? Que faz acepção. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e o amor de Deus é para com o mundo. Agora, o mundo vai receber o evangelho de Jesus, como Jesus diz, crede no evangelho e arrependei-vos e convertei-vos. É isso que Deus espera. O apóstolo Pedro ainda não era apóstolo, foi na casa de Cornélio, e lá o Espírito Santo desceu, e Cornélio disse assim, agora eu reconheço, Pedro disse, agora eu reconheço, que em qualquer lugar do mundo, se tiver uma pessoa que teme a Deus, é digna de Deus, mas olha, teme a Deus, digna de Deus, digna da comunhão com Deus. Pode ser o pior pecador, irmão, quando ele se arrepende, tem um perdão. Esses dias, né, essa história do Lázaro, estão procurando aí, o repórter falando com a esposa dele, que é evangélica, e perguntou para ela, você acha que Lázaro tem perdão? Aí ela foi firme em dizer assim, que Deus perdoa qualquer pecado, se o homem se arrepender, né? Então, aí nessa hora o mundo não entende, né? Porque apoia muitas coisas erradas, imorais, indecentes, mas quando se trata de uma barbárie como essa que está acontecendo, é para morrer. Sim, mas não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Vamos lá. Então ele diz que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Quando diz segundo os homens, irmãos, é que Paulo consultava o Espírito Santo, como todos nós devemos também consultar o Espírito Santo, consultar as Escrituras, tá? Aí olha como o inimigo gosta de fazer confusão. O inimigo aqui é Satanás.
o espírito do anticristo. E está escrito que no final dos tempos, o que era verdade ia ser mentira, e o que era mentira ia ser verdade. Aí está escrito na Bíblia, a igreja ensina, o pastor ensina, a liderança ensina, e está escrito, e a pessoa não aceita, porque diz que Deus aceita ela do jeito que ela é. Que estão pregando doutrina de homem. Quando a palavra de Deus vai mexer na moral, no comportamento, na indecência, aí é doutrina de homem. Então viver imoral, indecente, viver uma vida errada, é a doutrina de quem? Porque Deus é moralista. Então, olha aí, vamos pensando, irmãos, né? Que evangelho nós estamos vivendo, crendo, para que, como Paulo diz, para que não crestes em vão, né? Então ele diz, segundo os homens. Então o evangelho que nós devemos nos apegar é o da Bíblia, das Escrituras, e o entendimento e a interpretação pelo Espírito Santo. Os estudos, irmãos, ajudam a interpretar, mas nas entrelinhas e o Espírito que está na palavra, só o Espírito Santo. Vamos lá. Então ele diz, olha, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Então Paulo foi terrível, e ele pensava que estava fazendo obra para Deus, irmão. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, aí ele descobriu que não. Ele não estava fazendo obra para Deus, não, né? Vamos lá. Já lemos. Vamos aqui, irmã Rita. Objetivo: combater o falso evangelho. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então observe, aqui é uma palavra bem conhecida nossa, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 18 e 19. Então ele diz, as palavras da profecia desse livro, e aqui nós podemos ir para toda a Bíblia, não é só o Apocalipse. Não pode acrescentar, porque senão, se acrescentar, vai vir pragas sobre a pessoa, Deus vai castigar. E se alguém tirar, Deus tirará também a sua parte do livro da vida, ou seja, o livro da vida é exatamente o livro onde está o nome dos salvos, não terá salvação. O que é que o Espírito Santo quer nos dizer aqui, irmãos? Que nós temos que buscar a verdade, nem para mais e nem para menos, é a verdade, é o que Deus quer falar. Se tem duas pessoas conversando a respeito de uma terceira pessoa, do que ela disse ou do que ela fez, e os dois não chegam a um acordo, não, ele falou isso, ele quis dizer isso, e o outro, não é isso que ele quis dizer, não. Quem é que vai tirar a dúvida aí? É a terceira pessoa. Está lá o irmão André e a irmã Ivone discutindo sobre uma palavra ou uma ação da irmã Rita. Aí o André diz, não, ela quis dizer isso. Aí a Ivone, não foi isso não, ela quis dizer foi isso. Como é que vai resolver? Chama a irmã Rita, né? Como é que nós vamos tirar as dúvidas? O Espírito Santo, que é Deus. Mas não, é melhor tomar conselho com quem concorda conosco. Não é assim? A gente normalmente procura quem aprova, quem é mais alinhado conosco, não é assim? Normalmente é assim, nós não queremos ouvir o contraditório. Nós não queremos, mas temos que ouvir, irmãos, porque aí é que vamos encontrar a verdade, né? Objetivo: combater o falso evangelho. O Evangelho de Jesus confronta e desafia o mundo pós-moderno, proclamando que somente o Evangelho tem real solução para os problemas do homem. Saída para os problemas. Grave problema, falso Evangelho, dinheiro falso se parece com dinheiro genuíno, e ele tem que ser assim para poder enganar as pessoas.
Evangelhos falsos são parecidos com o real, e eles enganam a muitos. Falsos obreiros, falsos crentes, falsas igrejas. A essência do falso evangelho é acrescentar ou tirar algo à sã doutrina. Amém. Então, aqui esse comentário quer falar do falso e do verdadeiro, tá? O falso dinheiro, né? Tem que se parecer com o verdadeiro, né? Mas mas tem ali alguma coisa que mostra que não é o dinheiro verdadeiro, tá? Mas a tentativa é que seja 100% igual, mas não é igual. Vai ter lá um ponto que vai mostrar que não é o verdadeiro. Alguém vai descobrir, tá? Eu já tive a infelicidade de fazer compra e o dinheiro era falso, tá? Nunca esqueço daquele dia, né? Então, assim é o Evangelho, irmãos. O Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia. A questão está na interpretação, tá certo? Só o Espírito Santo, Deus, na minha vida e na sua vida, meu irmão, é que vai nos aproximar muito do que Deus quer falar, tá certo? Mas tem coisas muito grosseiras, irmãos, tá? Que dá para descobrir, tá certo? Que dá para perceber. O problema é que às vezes essas coisas grosseiras nos satisfaz, né? Vem de acordo com o que nós pensamos, nós sentimos, né? Então é aí que nós temos que, hoje é um despertamento para que eu e você esteja com o nosso senso, né, o nosso senso de percepção muito afinado e o Espírito Santo nos ajudando a discernir, tá? Então o objetivo aqui é enganar, e a obra de Satanás, uma das obras principais dele é enganar, tá? Então nós temos evangelhos falsos, né? São percebidos com o real, e eles enganam a muito, são parecidos com o real e eles enganam a muitos, tá? Porque muitos pensam assim, ele está falando de Deus, ele está lendo a Bíblia, ele está cantando um hino, louvando um hino, ele está falando, ele está aí, ele isso, ele aquilo, fala muito bonito de Deus, é de Deus também. E aí no meio dessa salada, né, ele coloca o veneno de Satanás, que é o que? É tirar a pessoa do que Deus quer, do propósito de Deus, tá? E tá assim, o campo, né, o arraial do Senhor está inflamado, irmãos, inflamado pela semente do maligno. Então, vamos ficar alerta, queridos, em nome de Jesus. Então, nós temos hoje falsos obreiros, falsos crentes, falsas igrejas, tá certo? Tem a essência do Evangelho é acrescentar ou tirar algo à sã doutrina, tá? Então, a essência, o Evangelho puro, não se pode acrescentar e não se pode tirar. Esse é o nosso grande desafio como ensinadores, pregadores, como aqueles que são os responsáveis pela ministração da palavra de Deus, e aqueles que ouvem pedir a Deus discernimento para entender a verdade de Deus, tá? Vamos lá. Estão destituindo o conteúdo bíblico de autoridade espiritual e com motivações comerciais. É uma vergonha. Influência das falsas doutrinas. Características do falso evangelho. Só existe um evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. Amém. Então, o que nós estamos vendo já há muito tempo, né? Desde Paulo já estava fazendo o protesto ali, né? Os falsos obreiros. Inclusive, Paulo disse, quando eu sair, os lobos vão invadir a igreja. E Paulo disse, e alguns estavam ali na igreja, só esperando Paulo partir. Imagina, no tempo de Paulo e hoje. Hoje a lobaiada está fazendo a festa, em nome da bênção, entre aspas. Então vamos vigiar. O conteúdo bíblico estão destituindo. É o eu acho, é o eu penso, é o que o pastor, a pastora, é que o profeta, é que aquele outro diz. E a Bíblia? O que é que a Bíblia está escrito? Não venha me julgar, não. Quando a gente pega a Bíblia hoje, irmão,
Quando surge uma questão, uma dúvida, que pega a Bíblia, não, irmão, não quero, não venha me julgar, não. Se pegar a Bíblia virou um tribunal de justiça agora. Irmão. Inclusive tem igrejas que não se usa Bíblia, viu? As pessoas não vão com Bíblia para a igreja. E o inimigo sabe trabalhar, ele não é burro não, ele é inteligente. Mas eu e você temos o Espírito Santo, amém? Podemos vencer em nome de Jesus. Destituindo o conteúdo bíblico de autoridade espiritual e com motivações comerciais. A gente repete tanto que tem irmãos que já estão cansados de ouvir isso, né? Virou um negócio, irmãos. Virou um negócio. Virou um negócio. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor poderia chamar uns cantores, uns pregadores aqui para poder movimentar aqui a igreja? É muito caro, irmão. Amém? É muito caro. Fiquei sabendo de um evento aí que cada crente para entrar tem que pagar R$40. É bom, tem uns que é R$100. Promoção, né? Promoção da pandemia, R$40. Misericórdia. Aí um irmão chamou um amigo nosso do passado para pregar na igreja dele. Quando terminou a pregação, né? Aí o pastor disse que chegou nele, está aqui, irmão, um envelope aqui com a bênção. Aí quando o pregador abriu, olhou, disse, não, irmão, não funciona mais assim não, a gente tem um valor já estabelecido para pregar. Aí o pastor disse, irmão, desculpe, tal, porque antes era assim, né? Aí o pastor disse, quanto é? Aí ele disse, não, fica por aqui. Não, eu vou pagar, você veio aqui, foi para receber um valor, eu vou lhe pagar, eu quero que você me diga o valor. Tá certo? E pode botar o valor mais alto da tabela. Porque tem a tabela de amigo, né? Tem a tabela disso daquilo. Irmão, isso não é evangelho, meus irmãos. Não é evangelho. A irmã, ontem eu saindo da igreja lá que eu estou dando um estudo, a irmã disse, irmão, Jesus te paga. Não, irmão, ele já me pagou, já está pago, ele não precisa mais fazer nada, já está pago, mas eu recebo a bênção. Mas não teve bênção de dinheiro não, é bênção mesmo do céu para Deus prover. Influência das falsas doutrinas, irmãos. Falsas doutrinas. O que é uma falsa doutrina? São doutrinas e ensinamento que não tem compromisso, como Paulo disse, irmão, aí, o apóstolo, pelo Espírito, com as almas, com a vida das pessoas, mas com os interesses pessoais. Tá? Característica do falso evangelho. O falso evangelho, se você observar bem quem está fazendo a obra, você vai ver se ele está indo pela palavra, pelo Espírito, as intenções, tá bom? E se ficar ainda difícil, procura se aproximar mais para enxergar mais de perto. Vamos lá, o que é o Evangelho? É a boa nova de salvação, exclusivamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. O tema principal do Evangelho é Cristo crucificado, Cristo exposto publicamente na cruz. Um evento histórico único que não se repete. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 23. Enriquecidos, palavra, conhecimento. Nenhum dom vos falta, esperando Jesus Cristo. Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Então, o que é Evangelho? É a boa nova de salvação. Observe que a boa nova é ligada diretamente à salvação. Aí já dá para identificar alguns falsos profetas, alguns falsos obreiros. Veja o quanto eles falam em salvação de alma. A coisa roda toda em torno de outras coisas. Não vou dar detalhe porque o irmão já sabe o que é que acontece. Mas o tema principal do Evangelho, a palavra principal para o pecador é a salvação, e só Jesus salva, e precisa se arrepender, precisa reconhecer que é um pecador e se arrepender para receber o Salvador. O próprio Senhor Jesus, no tempo dele, ele mesmo disse assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou, mas vocês não fazem o que eu mando. É mesmo que nada. Senhor, 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 não te conheço não. Que é isso, Senhor? Não te conheço não.
Claro que Deus conhece todos os moradores da terra, mas como servo fiel, é outra história. O tema principal do Evangelho é Cristo, crucificado. Foi o que Paulo falou muito. Porque a salvação está aí, em Jesus, o Cristo, o governo de Deus, e a crucificação, seu sacrifício, sem o sacrifício do Senhor Jesus também, não teria salvação, meus irmãos. Então é aí que a igreja, nós devemos estar e nos alegrar. Mais um teste para os irmãos fazerem. Veja quantos hinos aí fala de cruz, os hinos de 10 anos para cá, muitos deles, tem hinos novos e de 10 anos para cá que fala de Jesus, de cruz, de perdão, mas a maioria fala disso não, irmãos. Inclusive tem uns hinos aí, até a pessoa brigando nos hinos aí, insultando os outros, lançando na cara dos outros, na face dos outros, que ele ganhou, que ele agora está aí, ó, certo? Tem nada a ver com o Evangelho, com Bíblia, muito cuidado. Inclusive os irmãos vê, né? É uma raridade, né? Os cantores louvar hinos da harpa. Tem na internet muitos cantores louvando o hino da harpa, mas a maioria não é hino da harpa, não. Tá certo? Na igreja? Ah, por que não? Porque os hinos da harpa é Jesus, é perdão, é salvação, a maioria. E tem também hinos de bênção e tudo mais, mas é mais levando as pessoas a servir a Deus. Vamos lá. Então o tema principal é Cristo crucificado. Cristo exposto publicamente na cruz, um evento histórico único que não se repete, tá? Aí Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que era um escândalo, era uma vergonha para os judeus, né? E aí percebam que essas mensagens, elas não é o foco principal. O foco principal é ostentação, é grandeza, é muita glória, dos pés à cabeça, né? Já há muitos anos tem lojas exclusivas para pregadores, a gravata, tudo, o sapato, né? Tem uns que ainda dizem, ó, o meu sapato é de couro de jacaré, eu nunca esqueço, né? Do camarada aqui, acolá, falando do estilo do sapato dele, aquela coisa toda. Aí o Evangelho, ele se sustentou, as feras devorando, cristãos ensanguentados, empoeirados, sem saber onde comer, sem saber onde dormir, fugindo, correndo e anunciando o Evangelho, porque a espada estava matando. Aí a gente assiste hoje uma igreja esplendorosa, nada contra a beleza, amém, faz parte também da nossa vida social, maravilha, amém? Mas, vamos entender uma coisa, queridos, se Deus dá ouro para nós, amém, mas se Ele não der, nós somos crentes do mesmo jeito. Lembra de Pedro e João indo orar? Não tinha prata nem ouro, mas eles tinham o poder de Deus, e é isso que é mais importante. Aqui em 1 Coríntios, no versículo 5, né, os irmãos ali estavam enriquecidos da palavra e do conhecimento. Aqui diz: nenhum dom vos falta, tinha todos os dons, esperando Jesus Cristo, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que estava enriquecida, irmãos, de dons da palavra, do conhecimento, né, se despedaçou, meu irmão, porque começaram a se envolver em outro evangelho, dos grupos, do partidarismo. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de João, e não é isso que está acontecendo hoje, não, irmão. Tem pessoas que passam em frente de uma igreja, isso aí não é nem igreja, não sabe nem quem é o pastor, não sabe nem quem é os irmãos que estão ali. De qual a sua igreja? Eu sou de tal igreja. Aí vira as costas. Se for do grupo dele, aí é uma festa. Não. Igreja são pessoas, né? Deixa eu pegar 5 minutinhos mais aqui, vamos lá. Divino, Evangelho de Deus e Cristo, concernente a Cristo, a boa nova que veio do céu. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém.
Então, qual a origem do Evangelho, irmãos? Divino, vem de Deus. Tá? E o que nós precisamos é nos identificar com esse Evangelho, com essa palavra, com essa revelação, certo? De Cristo. O Evangelho, Jesus é o centro, é a pessoa mais importante, é sobre Ele que nós devemos aprender e viver e anunciar. Não é de nós mesmos, mas do Senhor. Até aquilo que Ele fez em nós, nós temos que afirmar e reafirmar Cristo, Senhor. Olha, irmão, quando Pedro e João curaram aquele paralítico lá na entrada do templo, que eles entraram no templo, causou uma grande admiração, irmãos. E eles disseram: vocês acham que esse homem está aí é porque eu e nós aqui somos santos? Foi por nossa virtude? Eles eram santos de Deus, que santo significa separados para Deus. Eles tinham virtude? Tinham, mas não era deles. Então eles disseram: quem levantou foi Deus, o Deus que levantou Jesus, olha, foi Jesus, Ele está vivo, Ele levantou aqui esse homem. Então, quando Deus faz algo, não é para mim ficar me gloriando, não é para minha igreja ficar em manchete, fazendo marketing, e alguns ainda fazem propaganda mentirosa, falsa propaganda, estelionatário. Não, irmãos, é para Jesus ser glorificado. O Senhor Jesus disse: ó, quando o Espírito Santo vier, Ele vai me glorificar. O Espírito Santo, Deus, a obra principal dele é glorificar Jesus, irmão. Então, se o Espírito Santo está na vida de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus, ele não tem satisfação em aparecer, nem o seu grupo aparecer, nem se projetar como mais, como melhor, mas Jesus ser glorificado. Hoje a igreja denominacional, irmãos, que é um falso evangelho, ela está muito mais acima do que o próprio Jesus. Muitas pessoas dizem: vem aqui para a minha igreja, que minha igreja cura, que o meu pastor cura, que os irmãos aqui, a igreja aqui, ó, lá na sua igreja não tem fé, mas aqui, ó, essa igreja aqui, e essa igreja, e essa igreja, e essa igreja, e Jesus, onde é que está? Eu vi um irmão evangelizando, na época que eu trabalhava no meu trabalho, falou meia hora ou mais lá para uma pessoa, e eu observando, ele não citou o nome de Jesus nenhuma vez, irmão, por incrível que pareça. Era a igreja dele e o pastor dele, a igreja dele e o pastor dele, e a igreja e o meu pastor. E aí, quando terminou a conversa, que a pessoa saiu, eu só ouvindo, aí ele disse assim: tem que evangelizar, né, irmão? Eu digo: é, irmão, agora fala de Jesus para as pessoas, você fala muito do seu pastor e da sua igreja. Nós temos que falar de Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. Os irmãos sabiam que no início não tinha placa de denominação, irmãos. No início tiveram dificuldade para saber quem tinha escrito o evangelho ali. Ainda hoje tem uma epístola que não se sabe se foi Paulo mesmo que escreveu, porque ele não tem interesse, irmão, de direitos autorais. Direitos autorais. Tá, os direitos autorais de uma obra que se faz, é justo do ponto de vista do outro não usufruir da obra que o outro fez, né? Tá bom, mesmo sendo para Deus. Nesse sentido, sim. Agora, a pessoa querer utilizar aquilo que Deus lhe deu para se promover, não, isso não é evangelho também, tá certo? Pronto, nós vamos encerrar. Na próxima aula nós vamos continuar, tá bom? E aí vai vir muitos pontos específicos para nós fazer observações, irmãos, do verdadeiro e do falso, para a gente procurar identificar, tá certo? Não quero com isso, e nem Deus deseja, nem Deus quer em nós, guerra, ficar julgando, fazendo juízo dos outros, né? Não, mas que eu e você tenha consciência do que é verdadeiro e do que é falso, do que é de Deus e do que não é do Senhor. As palmas engrandecem ao Senhor. Amém, queridos? Aleluias.